Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Não foi nada combinado tom de verdes, tá? Mas é a esperança que está brotando aqui. Tudo bem, Marcos Coelho, essa fera da Tupi? Tudo bem, meu ídolo? Tudo bem, Wellington. Um abraço para você, para os inscritos no seu canal. Para quem vai se inscrever agora também, um Isso. abraço, né? Aham. Sempre tem que colocar uma aguinha no feijão para a galera que está chegando. E Isso. vamos aí para mais um final de semana de muita bola rolando, expectativa de mais um clássico que está por vir. O meu convidado faz a melhor cobertura do Flamengo para o rádio, né, que é o Marcos Coelho, conhece muito de Flamengo. É um cara Bondade sua. bem vivido, cara muito vivido, porque ele começou, né, num site muito interessante. Qual era o nome do site? Era o Fute Rio, o Fute site que Rio. cobria as equipes de menor investimento aqui do Rio de Janeiro e pautava a imprensa, porque enquanto Isso. os grandes veículos falam até hoje de Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, o Fute Rio se apegava a América, Madureira, Bangu, Campo Grande, Goitacás, outras equipes que têm menos espaço na mídia justamente pelo momento delicado que estão vivendo. Então, realmente foi um grande laboratório. Isso deu uma bagagem muito grande para ele. Então, quando você chega, Deu mesmo. pega o Flamengo, aí chega alguém desconhecido, oi, Coelho, já nós vamos falar sobre isso, porque Verdade. eu vim da Rádio Solimões de Nova Iguaçu, isso nos anos 80 e 90, a gente já fazia esse trabalho lá com o Cláudio Neves, cobrindo a segunda e a terceira divisões do futebol Verdade. do Rio. Cláudio Neves, eu cheguei a esbarrar com ele na reta final dele, época que ele estava na Rádio Fluminense, Isso. e ele sempre marcava presença nesses jogos. Então, já. Depois que você se inscrever no nosso canal, o Coelho já deu um toque aí, o Wellington Campos FC, está passando tudo aí embaixo, esse vermelhinho, dá o joinha que é importantíssimo e também, né, habilite o canal, o sininho, com a palavra toda, você receber todas as nossas notificações. Depois da vinheta, chegaremos aqui para falar da preparação do Flamengo, da preparação do Vasco, vamos falar mais coisas importantes aqui, vamos falar de seleção sub-20, tá? Vou trazer o Marlon Gomes e vou trazer o Jean também. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Então, vou continuar o papo com o Marcos Coelho, que a gente já tinha engatado aqui uma segunda, uma terceira, que ele também é fã de Fórmula 1. Verdade. Né? A gente gosta muito das baratinhas. Né? Falar nisso, mandar um abraço para o nosso querido Sérgio Maurício. No Capricho? Sou fãzaço do Maurício. Também. Eu e o Sérgio Maurício, a gente conversava sobre Fórmula 1, ele trabalhou na Rádio Tamoio e eu trabalhei na Rádio Nacional. Sim. Ele nem pensava em trabalhar no Sport TV, e muito menos ser hoje um dos principais narradores de Fórmula 1 do mundo. Está brilhando na TV Bandeirantes e, nesse momento, está se preparando porque o final de semana é de Grande Prêmio da Espanha. Não que eu vá assistir, mas... Jerez de la Frontera? Não. Agora é Catalunha, Montmeló. Montmeló. Onde acontecem as corridas, as etapas de pré-temporada. É isso aí. Coelho, deixa eu falar aqui do Vasco rapidamente, porque primeiro que o Vasco está torcendo para o Flamengo poupar alguns jogadores pensando em Libertadores. Pode jogar o Vasco de Léo Jardim, Puma Rodrigues ou Paulo Henrique, Capasso, Léo e Lucas Piton, Jair Galaza ou Barros, Alex Teixeira e Carabarral, Peck e Pedro ou Luca Orediano. Mas se entrar o Luca Orediano, como que faz? O Alex Teixeira vira um centroavante. Pode ser isso. Maurício Barbieri não abre os treinamentos, a gente não vê. Então você vai escutando um aqui, escutando o outro ali, e depois, o boca a boca, uma hora antes do jogo, você fica sabendo quem te ajudou mais ou quem te atrapalhou mesmo. Não é muito diferente da realidade do Flamengo, não, né? Mas o Flamengo tem ainda o agravante que não divulga a lista de relacionados. No bastidor, por exemplo, do jogo dessa quinta-feira, nós só tomamos conhecimento que o Everton Ribeiro estaria à disposição na chegada da delegação ao estádio. Até então, quando desceu do ônibus, ele era dúvida e quase descartado. E mesmo assim, porque às vezes alguns jogadores que não estão relacionados vão no ônibus e ficam de sobreaviso e sobem para o camarote na hora do jogo. Então, quase ali uma hora antes do jogo que tomamos conhecimento que o Everton Ribeiro jogaria. Que loucura. O Flamengo está bem fechado, né? O Vasco nos proporciona uma entrevista por semana. Eu queria. Eu já reclamei, eu tenho que fazer isso aqui. Não vou... eu sei que o Maurício Barbieri não gosta que a imprensa acompanhe os treinamentos dele. Hoje em dia nenhum técnico tem gostado mais.
O treinamento é secreto, mas o vexame é público. Pois é, esse que é o problema. E aí chega na coletiva e fala, é porque vocês não estão lá no dia a dia Sim, para ver. Só não estamos porque vocês não permitem, né? mas Se permitissem, estaríamos lá e explicaríamos. Toda vez que fosse uma substituição, olha, está acontecendo isso, isso e isso, porque no treino de ontem rolou isso, isso e isso. Isso é uma situação. Aí todo mundo fica parecendo, como é que eu vou te dizer, inventor na hora do jogo. Todo mundo está inventando. Testou, só que a gente não viu. Eu estou esperando alguém falar, numa entrevista que eu estiver, que alguém falar, vocês não assistem os treinamentos, aí eu vou dar essa resposta. Opa, amiguinho, você não deixa a gente ver. Pois é, de fato. Então, você acha que está tirando vantagem disso? Pode até ter alguma, mas o prejuízo é grande. Porque o nosso papel como setorista, espiando os treinamentos, não é dedurar o time, não. Contar para o adversário o esquema tático, não é por aí, mas é ajudar a comissão técnica e o torcedor a entender como o time está se comportando naquele jogo, por que entrou fulano, não entrou fulano. Explicar para a audiência, né? Ser um porta-voz. Está rolando isso por causa disso. Mas eu acho que é um caminho irreversível, Wellington. Eu acho que você quer ver outra coisa? Nesse caso, daí para pior. É o negócio do médico hoje não poder dizer quando é que o atleta vai voltar. Sem os prazos, né? E em alguns casos nem informam mais o grau da lesão. Só fala qual é a lesão, por exemplo, uma lesão muscular. Uma pancada é pancada, não tem o que fazer, mas a lesão muscular vai do grau 1 até o 4. Sim. Grau 1, aqui por conhecimento sabemos, é uma lesão leve, 7 a 10 dias. Grau 2, já de 10 a 20, por aí vai. Então, quando o clube divulgar, vai sofrer uma lesão grau 3 no músculo adutor da coxa esquerda. Opa, grau 3, entre 20 dias e um mês aí você consegue estimar, mas não estão divulgando. Enfim, o Flamengo até aprontou outra recentemente que tratou o caso do Arrascaeta como incômodo, mas o incômodo que o tirou de 3 jogos. Então, assim... incomodou muito. Nesse mesmo período, o Flamengo diagnosticou uma lesão no Everton Ribeiro. Os dois ficaram pelo mesmo período afastados, só que o Arrascaeta por um incômodo e o Everton Ribeiro por uma lesão. Então, algo errado não está certo nessa situação aí. Tudo aqui, gente, é hipótese, porque, claro. Por exemplo, você acha que o Sampaoli pode poupar alguém? Próximo jogo do Flamengo da Libertadores é contra quem e onde? Racing, no Maracanã, quinta-feira. Ou seja, não precisa viajar. Um jogo muito importante, porque o Racing, se vencer, já se classifica e assegura a primeira colocação do grupo. Então, o Flamengo precisa vencer para evitar que o Racing assegure a primeira colocação no grupo A. Porque das oitavas de final em diante, na Libertadores, tem a divisão dos potes, pote 1 e pote 2. Sim. Os times do pote 2, eles mandam os jogos de ida. Sim. E ficam na condição de visitante nos jogos da volta. É unanimidade que os times preferem mandar os jogos de volta. Então, o Flamengo, para tentar ainda aproveitar esse benefício, vai tentar vencer o Racing justamente para seguir nessa condição e ser mandante assim que for possível. Final é no Maracanã, tem muita coisa até a final, tem que garantir primeiro a vaga nas oitavas de final. E respondendo sua pergunta de antes, o Wellington, eu não sei se ele vai poupar, não. Assim, eu não sei, não é no sentido de dúvida, não sei, não acredito que ele vai poupar. Porque um clássico, o Sampaoli, ele já sentiu o peso de uma derrota em um clássico, na derrota para o Botafogo, e ele sentiu o peso que é vencer um clássico no jogo com o Fluminense nessa quinta-feira. E eu acredito que até para utilizar outras formações com o mesmo time, mas outros desenhos, ele vai levar o que tem de melhor para esse jogo com o Vasco. Muito bem. O Barbieri acompanhou o Fla-Flu, né? Viu lá como se comportou o time do Flamengo e certamente fez as anotações devidas, vai tentar montar alguma coisa nesse sentido, até porque a situação do Vasco não é só desconfortável, é terrível, 18º colocado. Deixa eu te perguntar, o que é pior para o Vasco nesse momento? Um cenário real ou um cenário hipotético? Cenário real, pegar um Flamengo embalado que eliminou o Fluminense. Cenário hipotético, pegar um Flamengo mordido por ter sido eliminado pelo Fluminense. O que seria pior para o Vasco?
Seria Ou melhor, pior não. Seria mais difícil, né? Porque pode ganhar, então não é pior, mas qual o é, cenário que você acha que seria o mais complicado? seria um Flamengo eliminado. É, Eu acho que com um Flamengo classificado, ele entra com moral, uma pressão menor por menos peso no parte, ombro, né? né, da torcida, até porque você trouxe aqui no microfone da Super Rádio Tupi, foi uma semana em que pode até não ser, mas eu tenho quase certeza de conhecer um pouco de Flamengo, e foi plantada a informação do Marinho uma semana depois de que estava afastado por causa de uma indisciplina, de divisão de grupo de Davi Luiz, um grupo do Gabigol. O Gabigol, depois do jogo de ontem, foi até deselegante com o É, Eric Faria. E foi. depois foi desmentido pelo Everton Ribeiro É, pois é. lá na zona Na mista. verdade, o Gabigol, ele foi perguntado Calado é pelo um Eric, poeta, que não? estava. Não, eu gosto do Gabigol quando ele É, fala, porque eu acho que, é ao autêntico. mesmo tempo que nós somos saudosistas com as declarações fortes, impactantes Uhum, dos anos 80 e 90, quando chega um cara igual o Gabigol fala, a gente fica é. meio assim. Só que assim, eu achei que ontem ele foi um pouco incoerente, ou pelo menos ficou em cima do muro numa situação. Porque o Eric apertou ele, perguntando se tinha alguma coisa. Ele falou que tinha do time para a imprensa, mas do time para a imprensa não vai no ninho do urubu, a É. imprensa mal conversa com os Não tem jogadores. contato com o Ele jogador. não seria obrigado a falar que tinha, ele poderia contornar melhor, mas Podia ao falar que mesmo tempo, se tem é um problema nosso. vamos, Né? e a gente trata internamente, o importante é que aqui dentro o resultado está chegando. Mas, ao mesmo tempo, só eles sabem o que eles estão passando lá dentro, no dia a dia, e se ele falou aquilo é porque estava engasgado alguma coisa, só que aí teve um fato peculiar, né? O Everton Ribeiro não disse de forma enfática, tem sim. O que ele disse num grupo de 30 pessoas sempre vai ter uma diferença ou outra, vai ter um objetivo diferente do outro, mas nosso elenco é experiente, a gente faz o possível para amenizar isso. Hum. Resumo da ópera, tem sim alguma coisa, todo time Tem. tem e sempre vai ter. Grandes times da história do futebol mundial tinham esse problema, e o Flamengo não é a E unanimidade. para corroborar com o que você está dizendo, eu cobri durante muito tempo o Flamengo Aham. também. Né? Junta 30 pessoas e faz um almoço para tu ver e fala que todo mundo vai comer macarrão. Não, dá certo. Eu fazia serenata lá em Ah, Formiga, era o máximo de 4 pessoas. Se é. você botar um quinto na serenata, Um já dá abraço, problema um na hora de abraço. escolher música, aquela coisa toda. E chegava para cobrir o Flamengo na Gávea e falava assim: Isaías Tinoco, tá tudo calmo. E o Isaías, essa doce figura, também trabalhou no Vasco da Gama, dizia assim: Wellington, o Flamengo nasceu de uma É. dissidência. Dissidência é briga. O Flamengo não pode estar calmo nunca. Se tiver calmo, tem alguma coisa errada. E todo mundo sabe disso, né? Quem Eu vive do adotei Flamengo. recentemente, o Wellington, o Flamengo ele tem dois estados de espírito. Né? Quando eu falo do Hum, Flamengo, o torcedor do Flamengo, as pessoas ligadas ao Flamengo, porque o Flamengo não é uma pessoa, mas o Flamengo ou ele está no modo crise na Gávea, sim. ou ele está no modo rumo a Tóquio. É. Porque, por mais que o Mundial ele seja em outras cidades, o Uhum. rubro-negro ele é pegado a Tóquio também. Sim. Então, o time treina no Ninho, mas quando a crise é na Gávea. É. Então, nunca tem um dia nota 5 no Flamengo. Ou ele Não. está no momento crise na Gávea, ou ele está no momento rumo a Tóquio. Eu já falo o seguinte: no Flamengo, o céu e o inferno são colados. É, Ou você está no inferno, que é o que você está falando, é, ou você está no isso céu. aí. Depois do Fla-Flu, o Flamengo chega para pegar o Vasco no céu. Quem está no Aí é que inferno. tá. Eu acredito que o Flamengo não está no céu ainda. Passar um bastidor do lado de cá. Está no inferno? Não chega a estar, mas está no caminho para o Mas céu. tá Mas subindo. o clássico, o Flamengo ele teve essa sequência, né? É. Fluminense, Vasco e Racing. Quando acabar essa sequência, a gente vai saber se é céu ou inferno. Porque não adianta se ganhar 2 clássicos. Ganhou um. Se ganhar o segundo E perder para o e Racing? perder para o Racing, é inferno. Tá. Então, até isso, Concordo, o Flamengo concordo. tem a possibilidade de ter 2 vitórias seguidas contra 2 arquirrivais e, mesmo assim, terminar a próxima semana no modo crise na Gávea. Já o Vasco da Gama começou a semana com crise no Vasco, por uma série de coisas. Aliás, desde a semana passada, pela permanência, desde que entrou na zona de rebaixamento. Haveria uma manifestação das torcidas organizadas. Eu cheguei a receber até o que a gente vai chamar de panfletos, né? Um bannerzinho. De um bannerzinho que eu ia pedir à torcida para não ir ao Maracanã no jogo contra o Flamengo, mas de repente eles perceberam que se ajudar o Vasco a ganhar do Flamengo é melhor do que atrapalhar o Vasco. Então, o
quem vai ao Maracanã vascaíno, deixa eu atualizar aqui, nosso querido Marcelo Viana passou ainda há pouco, 32.082 ingressos vendidos. E a maior procura é do lado do Vasco, informação que ele me passou. Isso, a boa informação, viu? E esse número aí é das 18 horas, das 19 horas, 32.082 ingressos, a melhor procura pelo lado do Vasco da Gama. Até agora, né? Até agora, lógico que vai despertar ainda o torcedor do Flamengo, que gosta também de um Flamengo e Vasco. Tá na ressaca. E as torcidas organizadas agora pedindo para todo mundo que for ao Maracanã apoiar o Vasco e sair de casa assim. E ir ao Maraca. Então vamos ver. E acho que o Maurício já tomou uma quantidade boa de críticas, né? Como a gente chama de porradas. Uhum. A 777, o próprio Paulo Brax, na coletiva, admitiu que tem erros e que vai corrigir a rota. Tem uma correção de rotas, está buscando reforços. Isso aí vai dar uma mexida também no grupo de jogadores. Tomara, né? Que é um time praticamente todo novo. Eu só espero que o Vasco não resolva corrigir a rota depois de um jogo com o Flamengo, que tem um dos 3 times melhores do Brasil. Sim. Então, assim, o Vasco tem outras oportunidades para observar realmente esse caminho aqui é complicado. O jogo com o Flamengo não é jogo para tomar esse tipo de decisão. No meu ponto de vista. Mas é o jogo, pelo lado do Vasco, pelo que eu entendo, se jogar bem e se vencer, dá uma amenizada muito grande gigantesca, na crise. Gigantesca. Entendeu? Uhum. Aí o Maurício ganha tempo para trabalhar para o jogo contra o Internacional, como diz o Apolinho Washington Rodrigues aqui na Tupi, outro pau com formiga. Tá na draga também. Também, né? Já foi eliminado essa semana da Copa do Brasil. Então, Mano Menezes balançando mais que vara verde. Então tem tudo isso. O Vasco sabe que o campeonato não vai ser fácil, muito pelo contrário. Todos os clubes sabem que o campeonato é extremamente difícil, mas esse confronto com o Flamengo e uma vitória vascaína, né, ajudaria demais. Até um empate não é um mau resultado. Só não perder, encarar o Flamengo, demonstrar que tem uma evolução no trabalho, demonstrar que esses 9 dias de intervalo entre os 2 jogos foram bem aproveitados, porque a gente tem um Fluminense cansado, um Flamengo cansado, um Botafogo ainda cansado, porque ainda vai ter o espaço da Copa do Brasil. Foi eliminado recentemente, mas ainda não, entre aspas, desfrutou, prática, que ninguém quer desfrutar de uma eliminação, mas ainda está cansado. Em tese, o Vasco é o único que está tendo a semana cheia. Então você precisa demonstrar alguma evolução e uma hora tu bate no teto. Só que a gente não esperava que o teto do Vasco fosse tão embaixo. Eu recentemente, tem um vídeo aí, você pode acompanhar, com o Thiago Veras, e o Thiago explicava para a gente que o Botafogo tem uma SAF mais adiantada em termos, 1 ano de diferença também. Do Vasco, viveu a mesma coisa. Rigorosamente a mesma coisa. Falta de dinheiro, que é a chamada fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Né? O pedido para a saída do técnico Luiz Castro. Isso. Né? Teve invasão ao CT do Botafogo. Sim. Os torcedores pedindo até a saída do John Textor, que é o dono do negócio. Teve. Como agora muita gente, e esse é um ano político dentro do Vasco, muita gente querendo que a SAF saia do Vasco. Não tem mais como. Ela foi aprovada pelo Conselho Deliberativo e depois pelos sócios. Numa Assembleia Geral, eles votaram e aprovaram. Então, o que nós temos que torcer é que o clube corrija a rota, volte às vitórias, faça um campeonato para ficar... Aí vou pedir a opinião do Marcos Coelho, ficar ali na primeira página da classificação. Na metade de cima. Na metade de cima, que já é um bom negócio para o primeiro ano da SAF. Eu acho eu concordo e me atrevo a dizer que o primeiro objetivo é ficar na Série A. Se der para beliscar a Sul-Americana, bônus, igual foi com o Botafogo. O primeiro objetivo é ficar na Série A. E aí, fazendo isso, ano que vem, vendo o que vai dar. É ter o Botafogo como parâmetro. Paciência no trabalho. Agora, não tem receita de bolo. Você tem o Botafogo, Cruzeiro, Bahia e Vasco. São os 4 casos mais emblemáticos e recentes de clubes grandes com a SAF. Desses 4, todos estão vivendo momentos distintos. O Botafogo vive a realidade, uma realidade que não teve grandes promessas. O Cruzeiro vive um momento até bom no Campeonato Brasileiro, e também num ano que começou sem promessas, o Ronaldo avisando que esse é mais um ano para a gente ficar na Série A, não dá para prometer nada. O Bahia, e aí
com toda a sinceridade do mundo, pela distância geográfica, a gente não consegue acompanhar de tão perto. Montou um time ali competitivo e parece que está na missão similar, que é ficar na Série A. Se classificou para a Copa do Brasil. Isso, e tendo o Vasco. Só que eu acho que desses 4 casos, o torcedor que mais comprou a ilusão do retorno imediato foi o do Vasco. Eu acho que, assim, até pelo bom momento do Flamengo e a carência de título, e daqui para frente o Vasco nunca mais vai encarar o Flamengo em inferioridade. Gente, eu cubro o Flamengo, o Wellington sabe. O Flamengo, para chegar nessa fase financeira que está vivendo... Foram quantos anos, Cunha? Foram 6 anos. 6? Contratando Feijão, Paulinho, Sim. Val, Sim. Bruninho. E assim, muitos jogadores, o Thalisson, Anderson Pico, muitos jogadores. De onde veio o dinheiro do Flamengo? Foram 6 anos para chegar nesse processo. Com a missão Flamengo... de não cair. Exatamente. Né? Quando virou para 2017, que mudou um pouco a filosofia, 2018 intensificou, 2019 aí sim. Então, veio o boom. Eu estou falando isso porque ontem foram celebrados 10 anos do lançamento do programa de sócio-torcedor do Flamengo, que foi o marco. Sim. Então, 2013. De 2013 até 2016, contratações muito modestas. Aí, 2015 chega o Guerreiro, 2016 chega o Diego, 17 o Everton Ribeiro, uma por ano. Sim. Com o Diego Alves. Aí, em 2018 já chega mais gente, 2019 aí sim. Um Flamengo tendo premiações, porque estava chegando longe na Copa do Brasil, conseguiu montar um elenco melhor. E dito isso, nesse meio tempo, vendeu o Vinícius Júnior, vendeu o Lucas Paquetá, o negócio ele foi acontecendo. Então, não tem receita de bolo. Mas, para concluir, antes que eu me entenda, não há melhor plano de marketing que time bom em campo, competitivo e vencendo. Esse é o melhor plano de marketing que o clube pode ter. Ter um time bom, competitivo em campo e ganhando. Enquanto o time está ganhando, o torcedor paga o sócio-torcedor. O time, quando começa a perder, ele abandona o sócio-torcedor. Deixa eu aproveitar aqui, prometi falar de Seleção Brasileira Sub-20, joga amanhã, 2h30 da tarde, está cheio de olheiro em cima do Marlon, inclusive eu vou trazer o Marlon, né, da TV CBF, para falar sobre o jogo do Brasil contra Israel e também saindo em defesa do Robert, que, além de ter sido expulso, foi vítima de racismo na Copa do Mundo Sub-20. Fala, Marlon! Graças a Deus a gente vem trabalhando muito a mente também para chegar no jogo e se impor como o Brasil, jogar futebol com alegria e assim também sair com a vitória. Qual é a importância de vencer logo na estreia? Eu e o Andrei conversamos muito com o grupo e falamos já até no aquecimento que ia ser um jogo difícil, a estreia. No primeiro tempo a gente estava um pouco ansioso, faltava o último passe, mas tranquilizamos a rapaziada, tranquilizamos a nós mesmos e sabia que com qualidade, com paciência ia sair o gol do Brasil e consequentemente ia sair mais ainda. Muita gente já está elogiando a sua participação hoje. Como você vê esses elogios vindo do Brasil? Agradecer a Deus, né? Primeiro, desde menor, sonhava com isso tudo, primeiro no clube e agora na seleção brasileira. Fico muito feliz e honrado de fazer parte dessa história, botar o Brasil no Mundial e, se Deus quiser, ganhar o título sul-americano. Tem aquela bolinha na trave? Não, se Deus quiser, vai sair o gol na hora certa, quando mais precisar. Então, Marlon conosco, falando sobre esse tema de racismo que a gente tem combatido, a gente tem falado, mas na Argentina é complicado, né? É verdade. E assim, historicamente falando, é até delicado, porque quando você toca nesse assunto, parece que você vai chamar todos os argentinos de racistas, ou o povo argentino como racista, mas aí cabe para quem gosta de pesquisar. Na Argentina e no Uruguai, houve um processo pós-colonização que os dois países entraram numa chamada, entre aspas, limpeza étnica. Fizeram o possível para, entre aspas, de novo, embranquecer a população. É só pesquisar, então, coisas horrorosas foram feitas, mais até de tudo que aconteceu e ainda acontece aqui no Brasil. E esses países, infelizmente, para muitas pessoas, é uma minoria que incomoda, não é uma minoria de 2, 3, é uma minoria grande, infelizmente, acaba sendo cultural. Então, aí só que, amigo, o racismo não é cultura em nenhum lugar do mundo. É verdade. E fica a pesquisa aí, pesquisa esses 2 casos aí da limpeza étnica, tanto no Uruguai quanto na Argentina, que foram países construídos por negros. É o chamado Acordo do Rio da Prata. É verdade. Deixa eu trazer o Jean, zagueiro do Curitiba, falando do jogo com a seleção de Israel.
Sim, acredito que sim. Esse tempo que a gente fica, esse convívio é muito importante pra gente. Então, quando a gente entra em campo, diferente de quem vai começar jogando, é igual. Sim, a gente já está se preparando, a gente já estudou a equipe da adversária. A convivência entre eu, o Robert e o Douglas é muito boa. A gente sempre está junto, nós três, a gente sempre está conversando, então a gente está bem unido e diferente de quem for começar jogando. Gramado muito bom, a gente vai ser um excelente jogo amanhã, a gente vai conseguir impor nosso modelo de jogo, nosso ritmo, então vai ser uma excelente partida. Se Deus quiser, amanhã sai mais um. Maravilha. Aí o Jean também conosco. Amanhã, Brasil e Israel, estádio bicentenário em San Juan. Quem vencer pega o vencedor de Estados Unidos e Uruguai. O jogo de domingo, Estados Unidos e Uruguai. Brasil amanhã, 2h30. E depois o outro jogo das semifinais, se o Brasil avançar, será no dia 8. E depois no dia 11, domingo, a final. Se o Brasil for eliminado amanhã, já retornam o Marlon Gomes e também o Andrei para o Vasco da Gama. Inicialmente, se o Brasil for até a final, o Andrei só jogaria contra o Goiás e também o Cuiabá, antes de ir embora lá para o Chelsea, na Inglaterra. Coelhinho, obrigado pelo seu carinho. Domingo estamos juntos no Maracanã. Ó, independente, né, de você, não, Edson, sou vascaíno, mas acompanho o trabalho dele como Flamengo. Primeiro, a imparcialidade dele, a clareza nas informações, é um baita profissional. Sou fãzaço do Marcos Coelho na Super Rádio Tupi, no site tupi.fm, nas redes sociais. Vem suas redes sociais aí, Coelhinho. Marcos Coelho, só pesquisar, vai achar uma foto lá de um careca comendo churrasco, salaminho, sou eu. E é um grande cozinheiro, sabia? É um grande cozinheiro também. Então, curioso. Mas é cozinheiro de mão cheia. Um forte abraço para todos. Se você não é inscrito, se inscreva aí, o Wellington Campos FC. O que você achou do nosso papo? Né? O Vasco ganha do Flamengo? Quero a sua opinião aí. O Flamengo é mais time do que o Vasco hoje? O que você acha? Comenta aí. Isso é para repercutir mesmo. Fique à vontade. Wellington Campos FC, joinha, habilite o sininho na palavra todas e pega esse link e espalha. Esse link hoje você pode mandar para os seus amigos vascaínos, para os seus amigos rubro-negros, para a gente falar um pouco de cada clube, de dois monstros sagrados do futebol brasileiro e do mundo, Flamengo e Vasco da Gama, segunda-feira, Maracanã, 20h. Lotado. Um forte abraço, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Marcos Coelho e Wellington Campos. Tchau, Brasil.